com vocês. Obrigado, Luiz. Bem, pessoal, eu não vou tentar segurar muito o almoço de vocês, mas o objetivo dessa apresentação é talvez contrapor um pouco, talvez o aspecto técnico bastante que a gente fala nesse evento, colocando um pouco do lado que eu tenho me envolvido nos últimos anos, que é ir para o lado de uma empresa que talvez foca um pouco mais a questão de negócio, de auditoria, e onde o aspecto técnico a gente não consiga talvez te levar para quem realmente às vezes tem o dinheiro no bolso, paga as ações e paga o salário talvez de quem paga os processos de auditoria que são bastante comuns nesse processo. E aí envolve muita questão de saber como é que é essa briga comum que a gente vê em alguns casos, de como é que são os trabalhos feitos por auditorias em grandes empresas, auditorias externas, e como é que é sempre essa questão de negociar, onde um trabalho é feito por auditor interno ou externo, e qual que é essa grande briga que existe entre os auditores e os auditados, que geralmente, no nosso caso, no aspecto técnico, de teste de invasão, avaliação de vulnerabilidades, o aspecto técnico do gestor de TI, de quem mexe com segurança, geralmente paga esse trabalho e eles sabem a importância disso. Nesses casos de auditoria que eu tenho me envolvido mais em empresas que têm, por exemplo, capital aberto, sistema financeiro e indústrias, geralmente quem paga esse trabalho é um executivo, um financeiro ou o próprio acionista, e às vezes o gerente de TI, o responsável por segurança, nem quer ver a minha cara lá na frente dele. Então eu inclusive imagino que tem alguns dos meus e alguns clientes, porque os caras de TI geralmente não querem ver a gente lá dentro, ter os controles, a cultura deles, e não querem ver alguém auditando e levantando pontos, ou identificando algum risco especificamente no negócio dele, porque às vezes o cara está ali faz 10, 15, 20 anos numa função, e aí esse trabalho nosso de tentar entender onde o trabalho do auditor, independente do papel que ele faça, aí eu vou mostrar alguma classificação especificamente dos processos de auditoria, e o que existe desse trabalho que é feito, como que ele se mostra em complemento ao aspecto técnico que a gente faz nesse tipo de evento, e em detalhe como que a gente consegue complementar esse processo de auditoria externa. Talvez mostrar para o auditor externo, por exemplo, até um interno, que tem procedimentos mais corporativos, segundo mais detalhes não tão técnicos, para mostrar onde que isso funciona e onde que isso salva o bolso, seja do acionista ou do principal executivo. O que eu vou mostrar aqui, na verdade na primeira parte especificamente, é como é que é a classificação que a gente chama, até para quem está do lado de uma empresa, saber como classificar o auditor, né? Ou seja, você vai geralmente ver como o cara que vai chegar levantando seus controles, seus riscos, entender como é que esse auditor é classificado, qual que é o perfil do auditor old school, o que a gente podia falar assim do hacker, do funcional técnico de segurança do auditor, também existe esse tipo de classificação, com base no estudo do Gartner, que é muito comum em algumas empresas, talvez as pessoas mais antigas, vocês consigam observar esse tipo de perfil do auditor mais antigo, aquele cara mais truculento que chega direto no objetivo de controle, ou às vezes a pessoa que chega mais no aspecto de negociar, a questão de entender o risco do negócio. A classificação de alguns processos de auditoria normais, aí desde os testes de invasão até o processo de auditorias tradicionais externas, eu vou mostrar nesse detalhe, e quais são também as classificações dos próprios auditados, ou seja, esse tipo de descrição, às vezes, eu não comento em clientes diretamente, algum tipo de classificação, até porque não é objetivo classificar como que são os tipos de trabalhos que são feitos, mas é importante entender essas taxonomias, até para saber em qual terreno que se está pisando. Esse trabalho é muito comum em pessoas que mudam, às vezes, de uma empresa que é mais técnica e faz um perfil de uma auditoria, que às vezes o foco não é nem dar a garantia de saber como é que são os controles, se essa empresa, por exemplo, tem um sistema bem implementado ou não. Porque no final a gente vai dar só uma opinião sobre os números da empresa. Então, efetivamente, no final de um trabalho desse, eu nunca vou conseguir dar, por exemplo, um bom grau de certeza se os controles da empresa estão bem implementados. O que eu vou conseguir dizer é se os controles que ele tem implementados afetam ou não o resultado, por exemplo. Isso é muito comum em trabalhos, inclusive, se eu fizesse um trabalho de avaliação de vulnerabilidades em uma empresa ou uma empresa de auditoria, os resultados são completamente diferentes, porque os objetivos dos trabalhos são completamente diferentes. O objetivo dessa apresentação é então classificar os principais personagens, os atores, né, que entram nesse processo, são os processos de auditorias e os trabalhos de auditoria em si. Né? Primeiro, como classificar os auditores? Eu não sei quem aqui está na figura de empresa, que já teve contato ou tem contato frequente com auditores externos. Você quem consegue levantar a mão aqui, que tem esse detalhe, fora um ou outro que eu vejo que já trabalhou em grande empresa, já deve ter tratado com auditores e que tem esse tipo de perfil. Existem alguns perfis, inclusive esse estudo do Gartner de 2 anos, que mostra quais são os perfis, talvez, dos mais antigos para os mais recentes, usando 2 parâmetros principais. O perfil do auditor seguindo a abordagem de trabalho dele
e da comunicação, do relacionamento que ele faz com o cliente. A questão da comunicação e do relacionamento é muito comum nesse perfil que se via antigamente, do auditor que chegava no processo mais ditatorial, e aí era comum o auditor chegar numa abordagem, ao invés de entender risco, ele entendia o controle. Por exemplo, o caso clássico de um cliente que eu passei uma vez, e ele já tinha passado por uma outra auditoria, e aí o auditor tinha pegado uma carta no ano anterior, que a recomendação do auditor era implementar um controle de acesso físico por PIN-pad na sua porta da sala de servidores. Isso para o auditado foi claro. O que ele fez no ano seguinte, ao invés de usar um processo com chave, a comunicação talvez não ficou muito clara, ele colocou uma porta com um PIN-pad. Esse PIN-pad foi distribuído para todos, como ele tinha a chave, e ele acreditava que ele tinha um controle bem implementado. Mudou o auditor, ele ganhou um novo ponto, com uma nova redação, mas o risco era aí, o risco é o mesmo, porque todo mundo tinha acesso à mesma sala, com o mesmo processo de concessão de acesso. No ano anterior era uma chave, que talvez se ele tivesse uma chave controlada, um documento escrito, com controle de visita, seria até melhor do que ele colocar uma senha, 1, 2, 3, 4, e passar a senha para todo mundo. Nesse processo de comunicação de relacionamento, é o que fala talvez o processo do auditor não atuar como parceiro, porque o auditor, geralmente nesse processo, não é um parceiro, um assessor ou um consultor de quem ele faz o levantamento dos trabalhos, dos controles. Mas sim um processo muito diferente nesse aspecto, de identificar se existe um controle, existe um risco, e dar um conforto para o próprio acionista. No mesmo processo, existe também a questão do perfil do auditor, ou seja, se ele vai chegar no aspecto prescritivo, e aí essa questão, ele chegou nesse caso, esse exemplo clássico, ele chegou prescrevendo o controle, prescrevendo o remédio, é o caso clássico do médico que te diz, não consegui identificar o que você tem uma virose, toma um remédio. Não é tratar a febre, é tratar às vezes o problema que causa uma doença, o problema, nesse caso a falta de controle, e tratar na questão do diagnóstico, identificar qual é o problema, e esse é um perfil que tenta se construir muito no perfil do auditor, trabalhando diretamente com as pessoas que são formadas de base, que isso é muito comum no processo de auditoria em grandes empresas, de formar as pessoas na base e trazer esse conhecimento. Não é trazer, talvez, auditores com esse perfil mais antigo, que vão chegar nesse processo mostrando, talvez, o problema, colocando o dedo na ferida e não entendendo o negócio do cliente. Isso é bastante comum. Do outro lado, existem também as classificações dos processos de auditoria. O auditor chega, geralmente, aí o que se indica é que tem um processo de melhor comunicação e relacionamento, para trabalhar em diversos processos de auditoria diferentes. Eu estou usando uma classificação que foi feita do trabalho do SANS, publicada no SANS, mas existem diversas outras subclassificações e detalhes, essa não é a verdade específica desse tipo de processo. O processo de auditoria principal que eu vou comentar, que é o audit especificamente, essa é uma classificação em inglês, na verdade são três linhas principais que até as empresas de auditoria, quem faz teste de avaliação de vulnerabilidades, de segurança, conseguem encontrar essa classificação. O processo de audit simples, a auditoria comum nesse processo de auditoria externa e interna, é o levantamento de controles ou avaliação de procedimentos para atender o conjunto de regulamentações, seja normas, procedimentos, para dar um conforto para Financial Statement ou para SOX. Então, quem que já se envolveu em algum processo, por exemplo, uma empresa que tem controles auditados para dar um conforto sobre a auditoria SOX, o resultado de um trabalho desse é completamente diferente de um relatório de avaliação de vulnerabilidades, que dá situação, recomendação, risco, um resultado detalhado de um processo de assessment de segurança. É um processo diferente, inclusive, que dá um conforto para o resultado financeiro. Então, geralmente, a gente avalia, às vezes, os controles que a gente até gostaria de ir no detalhe, no file ou no sistema de banco de dados, e não necessariamente esse mesmo aspecto. O objetivo do trabalho é bem diferente. O segundo nível, então, é o assessment, ou seja, geralmente não tem o objetivo final de mostrar garantia de controle sobre demonstrações financeiras, mas a empresa, por exemplo, tem um padrão, um procedimento, uma política, ou, por exemplo, a própria questão do PCI, que existe um padrão definido com um conjunto mínimo de controles, a empresa, por exemplo, é contratada para fazer um assessment do controle e dizer qual que é o nível de maturidade que a empresa tem, seguindo a recomendação de um padrão já definido, seja um padrão da própria empresa ou de mercado. Isso é bastante comum, por exemplo, que existem padrões como o próprio ASP, definidos como regras em questão de desenvolvimento de aplicações ou desenvolvimento de ativos de rede, que tem padrões que dizem qual que é o nível mínimo de segurança para ter maturidade naquele ativo, naquele componente de rede. Quando se faz um assessment num componente desse, você consegue dizer para a empresa qual que é o nível de maturidade que se tem dos controles e mostrar, por exemplo, que a empresa está ou não distante desse processo de conformidade, se é que assim pode dizer.
E um dos terceiros níveis, talvez é o que mais a gente discute aqui, é o trabalho de penetration test, avaliação de vulnerabilidades, teste de segurança, que é o bastante comum, que é baseado não somente detalhadamente no que a empresa tem de processo definido, ou seja, não é um processo de SOX. Você tem os controles desenhados, ou deveria ter desenhados, é um processo de assessment que a empresa tem uma política definida. Geralmente ela tem uma caixa preta, um procedimento, uma ferramenta que ele comprou no fornecedor, ou algum terceirista instalou para ela, e ela precisa que seja feito um teste de invasão, às vezes black box, que não tem os conhecimentos de detalhe, ou talvez acompanhando o processo de desenvolvimento, para se colocar esse nível de detalhe de penetration test. Só que nesses processos, independente do tipo de detalhe, e aí eu vou focar mais no processo de audit e assessment, não vou me atrever aí no nível de detalhe que talvez todo mundo aqui conheça mais o detalhe de penetration testing, até mais do que vocês estão no dia a dia de muito mais gente aqui do que o processo de audit, é mostrar quais são os principais erros que ocorrem dessa falha de relacionamento que existe do auditor externo com o auditor interno, dessa falta de conhecimento do negócio ou da definição clara dos procedimentos que são usados para realizar os trabalhos. Na questão também do trabalho, existe também a questão de diferença da classificação dos auditados. E isso é muito comum, a gente se vê, como eu comentei anteriormente, os auditados que especificamente contrataram um trabalho, e aí você vê claramente no trabalho de penetration testing, eu creio que todos devem ter visto trabalhos que vocês são contratados para fazer um conjunto de assessment, levantamento de vulnerabilidades, e o principal resultado do seu trabalho é um conjunto de recomendações, ou um trabalho em parceria com o seu cliente, ele vai implementar aquela correção, ele quer que você volte para fazer um novo teste, ele quer entender como você chegou naquela vulnerabilidade, ele quer saber como você encontrou aquilo. O problema principal é que no processo de auditoria externa, às vezes no processo de SOX ou de Financial Statement, geralmente você é contratado por um executivo grande, pelo acionista, pelo board, e vai fazer um trabalho numa área que às vezes o gerente de TI, o especialista da área técnica, quem cuida da segurança, não tem aquilo como o conhecimento nativo dele de negócio. Ele não sabe, às vezes, como aquela aplicação dele no dia a dia afeta o resultado financeiro. Porque às vezes o que ele vê é uptime de servidor, serviço que tem que funcionar e tem que estar funcionando disponível no final de semana, mas ele não vê o quanto que aquele sistema dá de dinheiro no final do mês, porque no final a gente não está falando de um sistema que tem que funcionar para ficar bonito num website em pé, mas sim efetivamente um sistema que dá dinheiro, dá receita e mantém os negócios da empresa funcionando. O que acontece é que geralmente o auditado que não tem esse conhecimento, ou seja, que não sabe o que a aplicação, o serviço dele, por mais técnico que seja, gere valor, ou tenha um controle para gerar receita, ele não sabe como que um problema, às vezes, de relacionamento, de falta de conhecimento técnico, pode gerar processo de auditoria. Existem diversos erros, e eu classifiquei alguns dos mais comuns que eu consigo encontrar, e aí faço também o meia-culpa desse lado, de tentar sempre melhorar os processos de auditoria, e sempre converso com os clientes que eu passo, e com pessoas que passaram por processos como esse. Eu já passei dos dois lados, tanto auditado como auditor, isso é constante na nossa profissão. Quais são os erros mais comuns? Eu coloquei 4 erros, tanto do lado do auditor como do auditado, nesse processo de auditoria são baseados em cases, e aí o objetivo é até gerar discussão de quem já viu alguns exemplos como esses em prática, para tentar entender como que esses exemplos impactam diariamente no resultado de um trabalho bem feito de auditoria, que no final é levantar controles e mostrar se existem maturidade ou não implementado independente do ramo da empresa. O principal problema, assim, um deles, eu não coloquei em ordem prioritária, talvez de maior ou menor importância, talvez em maior relevância. O principal problema que eu tenho visto no início dos trabalhos, você vai identificar uma etapa de planejamento. Depende se seja um trabalho de audit, assessment, ou um trabalho especificamente de penetration testing, na visão míope do risco. Dificilmente você tem um conjunto de empresas, ou até de clientes, que tem um conhecimento claro do que é um problema no sistema, ou um problema na política, no procedimento, causa de risco para ele. Existem diversos riscos. O risco direto, de se perder uma informação no cartão de crédito, afetar diretamente a conta daquela pessoa que tem um limite pré-aprovado, isso é um risco direto. O risco indireto provavelmente é vazar uma informação e claramente no cartão de crédito conseguir se mostrar que aquela empresa teve o sistema comprometido. Então a imagem dela você geralmente não consegue mensurar, por mais que alguns balanços agora tem que colocar o valor da marca na declaração, mas especificamente dificilmente se consegue dizer qual que é o valor de uma marca ou de um site que foi comprometido, ou de controle que foi comprometido, se não tem um ativo financeiro diretamente associado a essa questão de risco e controle. Então os principais problemas que você consegue observar é a definição clara do risco até para se começar um trabalho. Eu imagino que muitos de vocês devem ter sido chamados em alguma empresa, por exemplo, porque alguém precisou de um teste de invasão
E aí você pergunta, por que você precisa de um teste de invasão? Você já teve algum tipo de comprometimento, ou a empresa já teve um comprometimento, ou já ouviu alguém falar que seria interessante ter um teste de invasão. E nem sabe qual que é o risco associado àquela aplicação, aquele processo, aquele sistema rodando na empresa, ele não sabe nem qual que é o risco daquele sistema para a empresa dele. Então, e aí, o auditor às vezes não tem esse conhecimento do risco, porque não sabe como que o sistema que ele vai olhar para o negócio dele, seja objetivo final financeiro, ou de conformidade, ou de controle de TI, como também o auditado. Às vezes não sabe nem qual que é o nível de maturidade que ele precisa ter para ele ter um bom controle implementado, para ter um risco mitigado ou não. Então esse é um dos exemplos mais clássicos que se consegue observar no processo de auditoria, de não conhecer o risco. Isso talvez é bastante comum, porque em processos de auditoria, dependendo do volume e da maturidade da empresa, algumas empresas, alguns processos de auditoria envolvem pessoas que não têm talvez o conhecimento de indústria. Ou se envolvem pessoas que ainda não são bem formadas, não têm conhecimento do negócio, e chegam às vezes para levantar um risco no ambiente de uma indústria, de um grande banco, e nunca nem conhecem o negócio do cliente. Esse é o principal problema, talvez, até para ter um conhecimento do risco. Se você conhecer talvez o negócio, é muito mais tranquilo se conhecer o próprio risco associado ao objetivo do trabalho. O segundo que eu já puxei a ideia, né, é a questão de conhecimento do próprio negócio. Dificilmente se consegue fazer um teste de invasão, por mais que seja o mesmo conjunto de ativos de rede, de banco de dados e de sistemas, numa indústria, mesmo jeito de um banco. Eu não imagino trabalhos que têm um conjunto de relatórios ou resultados iguais. Se você tem conjuntos de sistemas iguais, você vai fazer um trabalho em um banco e uma indústria. O objetivo de trabalho é completamente diferente, o risco é completamente diferente e o negócio também é muito diferente. Já passei por diversos trabalhos que você tem que fazer um planejamento, identificar. E aí é interessante, inclusive um trabalho que se faz, a gente talvez faz muito isso, né? No aspecto técnico, conhecer o negócio do cliente, porque a gente já usou um banco, um sistema de cartão de crédito, mas isso talvez indústria, eu tenho feito isso muito, costumo fazer isso muito com os processos de auditoria que estou envolvido, na questão de indústria. Daí eu passei, por exemplo, por um processo produtivo uma vez na indústria, e tinha um conjunto de controles que ia lá desde o começo do processo produtivo, da mistura de um item, para gerar no final um item específico para ir para a produção, para depois o cliente vender isso para exportação. Mas se você não conhece qual que é o conjunto de informações que talvez o usuário lá na ponta, pessoa que ganha às vezes 2 salários mínimos para fazer uma mistura, que é uma informação altamente crítica, e duas pessoas, cada um tem um conhecimento de parte de uma fórmula para misturar, que aquilo vai num sistema, e dizem quantas medidas daquela fórmula química que ele mistura no sistema para ir no sistema de produção para entregar no final. Esse processo de vulnerabilidade e avaliação, talvez uma avaliação de vulnerabilidades na rede, seja muito menos, impacte muito menos diretamente o resultado da empresa ou o controle, se ela olhasse lá no processo produtivo. Se ela olhasse, por exemplo, quem que tem informação de quantas partes de cada item tem que ser misturado no começo do processo produtivo, até misturar e lá no final gerar o item que vai ser vendido por não sei quantas centenas de milhares de dólares. Então esse é um processo que se precisa conhecer tanto do processo do auditor, como no processo do cliente. Aí é muito comum. O usuário de TI, o técnico, fica tão preso dentro da baia dele, do dia a dia dele, que nem conhece o que a empresa faz. Se pergunta, já em diversos casos, você pega para alguém de TI, alguém de segurança, pergunta qual que é o negócio específico da empresa dele, ele conhece os produtos que estão ali no site. E ele não sabe especificamente como funciona o processo produtivo e onde tem controle, por exemplo, lá na indústria, para fazer medição e perda de material, quantos itens ali na rede, ou quantas pessoas, isso é muito comum, por exemplo, indústrias que têm muita perda e reaproveitamento de material. Geralmente tem um sisteminha com um usuário que fica ali, três turnos diferentes, e tem uma máquina, isso aconteceu em uma indústria especificamente que eu avaliei, que tem um computador que fica logado com o Windows 98, e sempre o usuário tinha que ali fazer conferência e baixa de descarte de material, que ia depois para reaproveitamento. Era uma máquina que usava o Windows 98, com usuários todos que tinham a senha compartilhada, pessoas que não tinham instrução mínima de controle de segurança. Quer dizer, uma área crítica de uma empresa, que era uma área de descarte, que tinha material que podia ser aproveitado e que custava algumas centenas de milhares, se você somar um período de um ano, que podia ser utilizado indevidamente, porque a pessoa, por exemplo, poderia baixar uma quantidade menor de descarte de um estoque, de um material que foi perdido, e ele poderia desviar aquele material para levar, porque a informação, você não consegue bater detalhadamente se você olhar o quanto que tem no descarte e quanto tem no sistema. Então, o usuário sem conhecimento, talvez de saber o quanto que isso impacta no negócio dele especificamente, não consegue ter essa visão do negócio, ou seja, ver onde que o processo produtivo do negócio dele impacta o resultado financeiro. Esse é um dos pontos também que se vê muito.
Isso é um processo que tem falhas do lado do auditor, que às vezes não sabe como fazer esse levantamento do próprio negócio, às vezes nem entende o negócio especificamente. Isso é um processo que tem mudado bastante. As empresas de auditoria têm focado, por exemplo, em especializar pessoas somente para trabalhar em indústrias e somente para trabalhar em sistema financeiro. Até porque o objetivo do processo de auditoria é muito diferenciado nesse aspecto. Indústrias têm vários processos diferentes, mas o sistema financeiro se diferencia bastante desse processo de auditoria. E nas empresas também que são auditadas existem regulamentações e processos que definem controles internos que dificilmente vão se aproximar da indústria ou do sistema financeiro para se dizer como isso funciona muito bem em cada um dos negócios. Então, o objetivo mesmo é saber definir como que é o negócio para entender como que a gente consegue implementar corretamente controles. E aí, de repente, se a gente tentar sair um pouco, como diria a questão do bingo corporativo, né, sair um pouco da caixa nosso do cubículo técnico, entender talvez o negócio onde aquele controle, aquele sistema técnico que a gente implementa ali no dia a dia vai afetar o negócio das empresas. Outro processo muito comum que se vê erro, e aí em processo tanto de auditoria como do auditor, é a falha da definição dos controles. Eu vejo diversos casos, inclusive já vi, quem já passou do processo de auditoria, você tem processo de definição de controle do auditor, em alguns casos com o auditor interno, ele pode definir controles e deve definir controles bem implementados, por exemplo, para interface entre sistemas, para garantir integridade, valorização correta de sistemas. E aqui quem nunca viu uma interface desenhada com troca de arquivo texto armazenado na rede, com aquele bacalhau simples que se coloca um arquivo texto, que algum sistema passa, e à noite aquele sisteminha vai girar e vai puxar aquela informação. Um controle para testar um sistema desse, o auditor deve definir, por exemplo, um controle de acesso, integridade, valorização correta no sistema. Nos casos dos auditados, isso eu vejo muito comumente. Quando você vai chegar a um processo de auditoria, é muito comum aquela correria, né? Vamos levantar os controles, vamos documentar tudo, vamos tirar usuários demitidos da rede. Isso é muito comum, porque vem aquela correria, né? Todo mundo correndo atrás do RH para ver quem que tem usuário demitido com acesso ativo na rede, para tirar sistema, para documentar processo. Nessa questão, o objetivo do controle é atender a auditoria. O auditado em si não define o controle dele para mitigar a questão de risco de acesso não autorizado, procedimentos, por exemplo, de valorização incorreta de receita e outros itens especificamente, mas sim, ele define o controle, documenta aquilo e coloca tudo numa documentação, numa pasta bonitinha, porque o objetivo do controle dele é atender a auditoria para não levar um ponto no final do ano e algumas empresas até perder PLR. Acontece inclusive em empresas associarem a questão de reconhecimento no final do ano com bônus, a quanto menos pontos ele tiver na auditoria. E aí o cara vai brigar com unhas e dentes até o final do processo para não ter um ponto, por mais que o ponto esteja claro na frente dele. Então, esse é um dos objetivos que talvez falham dos dois lados, da auditoria externa, entender corretamente qual que é o controle que deve existir numa empresa e corretamente implementado, e do auditado, que talvez é mais comum se observar que a definição dos controles são para atender a auditoria, e não para simplesmente fazer a máquina funcionar, ele trabalhar no dia a dia, trabalhando, tendo controles bem implementados, para garantir os objetivos principais de um processo de auditoria. O outro ponto que talvez é um que sumariza bastante no final desse trabalho, que eu consigo encontrar, já a definição de controles é um dos objetivos, é a falha ao evidenciar os controles. É muito clássico isso que a gente vê em clientes. Você pode ter um controle bem implementado, mas se você não consegue evidenciar que ele está desenhado, que ele operou às vezes no processo de auditoria durante o ano inteiro, o controle não vai valer de muita coisa. Porque se não tem um controle bem implementado, não consegue mostrar para um auditor, isso é muito claro, né? E aí no processo de auditoria interna, se você não consegue mostrar que você tem um processo bem implementado que funcionou durante o ano, não resolve para o auditor externo. Do mesmo modo, para o nosso lado, isso é muito comum, creio que alguém já deve ter tido esse tipo de problema. Você vai fazer um teste de avaliação de vulnerabilidade, penetration testing. Se você não evidencia muito bem uma vulnerabilidade, o cliente vai defender até a morte dele que ele não tem aquela vulnerabilidade. Por mais que você consiga tirar uma sequência de telas, às vezes filmar, mostrar várias instâncias do banco de dados, memória e sequências de passos que você usou para avaliar a vulnerabilidade, se você não evidencia corretamente esse tipo de processo, como que você seguiu para avaliar esse tipo de questão e gerar essa vulnerabilidade, mostrar para ele que existe esse risco sob controle, dificilmente você consegue evidenciar e garantir talvez um processo de auditoria bem feito. Então, um dos principais problemas que se encontram, tanto no processo de auditoria externa como de interno, é evidenciar corretamente o trabalho que foi feito, independente do nível que você fez. Seja um trabalho de penetration testing,
trabalho de auditoria externa ou em parceria externa e interna no trabalho de advisor, isso é muito comum falhar na questão de definição de evidência, porque no final, se o seu trabalho não tem uma evidência bem detalhada, uma evidência bem embasada, não se consegue mostrar e evidenciar a questão de implementação de um bom controle. Bem, esses foram alguns dos itens que eu tentei mostrar no detalhe. Talvez a gente tenha diversos casos aqui, algumas pessoas até queiram discutir depois no detalhe, questionar algum tipo de aspecto que eu tentei levantar. Basicamente, nos trabalhos principalmente que eu me envolvo, especificamente a auditoria para suporte a demonstrações financeiras, e aí um conjunto de controles talvez muito mais restrito do que a avaliação de vulnerabilidades, talvez seja um trabalho mais mão na massa, como nesses processos de auditoria que se envolvem a avaliação de controles, sistemas, tecnologias especificamente. O objetivo mesmo é identificar esses processos de auditoria, de controles, e evitar que problemas simples como esses você consiga levantar, seja num trabalho de avaliação de vulnerabilidades, como no processo de auditoria. Porque às vezes, por mais que seja um processo simples de definição de senha, às vezes você nem precisa de um teste de vulnerabilidade para identificar que uma senha tão simples como aquela foi colocada em um banco de dados ou no sistema de gerenciamento de usuários. É um trabalho talvez de conscientização que muitas das empresas têm encontrado e têm talvez divulgado com mais frequência, independente do volume de negócio, do volume de controle que ele tem, mas esse é um dos objetivos, né? Talvez evitar que problemas como esse existam, por mais que existam em bancos, existam em grandes indústrias e existem em pequenas empresas. O objetivo é definir talvez processos de auditoria mais comuns e talvez o nosso processo, talvez com profissionais mais técnicos, aproximar desse processo de auditorias internas e externas também, para poder suportar melhor o trabalho deles. Isso é muito comum, talvez não se encontre esse tipo de trabalho em parceria, para poder, por exemplo, mostrar como o trabalho de Vulnerability Assessment, Vulnerability Testing, suporta um trabalho de auditoria externa. Você economiza muito trabalho, reduz risco e com certeza traz receita financeira. Talvez acho que é um espaço mais difícil a gente conseguir mostrar, né? Como que um trabalho de avaliação de vulnerabilidades gera dinheiro ou economiza dinheiro para um acionista ou para alguém que compra um trabalho como esse. Pessoal, não sei se foi bem claro, talvez focando mais no nível aspecto de gestão, mostrando alguns detalhes, mas quem quiser alguma dúvida, tiver alguma pergunta especificamente sobre esse processo, estou aberto. Cadê o... Lá no fundo. Acho que tem que Passar para o fundo lá? É melhor. Você comentou várias coisas muito úteis no processo de auditoria, mas na prática, na experiência, as empresas de auditoria têm se adaptado ao mercado para trazer mais esse perfil de apoiador, de comunicador. E por outro lado, as empresas que recebem auditoria estão começando a usar a auditoria como uma ferramenta de segurança? Ou você só falou do mundo ideal que está por vir, mas que na prática não está acontecendo? Realmente esse é um mundo distante do que a gente imagina de ser ideal. Auditoria detectou aqui, né? Essa é uma boa pergunta, mas na verdade assim, eu não consigo dar um número, mas eu imagino que assim, dos números de clientes que eu já atendi, o que eu atendo, talvez 1/10 se aproxima desse cenário próximo do razoável. Ideal, dificilmente a gente vai encontrar. O principal aspecto que consegue melhorar essa questão é a questão de comunicação e trabalho em parceria, né? Aí existe muito bem clara a diferença entre o auditor externo e o interno. O auditor externo nunca pode se dizer que ele é um parceiro direto, porque ele nunca vai ajudar a corrigir claramente aquele controle, aquele processo de vulnerabilidade. Ele pode dar bons caminhos, mas pela questão de dependência até que surgiu na questão de SOCs, que existiam auditores que implementavam controles de um lado, uma outra equipe ali ele testava e garantia, dificilmente se consegue fazer um trabalho desse com comunicação clara e conhecimento do negócio do cliente. Hoje eu vejo que talvez no meu aspecto, avaliando aí friamente 10 a 15% dos processos de auditoria que eu passo, eu consigo claramente negociar com o cliente os processos completos, executar a auditoria, ele entende o objetivo de um processo e a gente consegue encerrar um trabalho planejando as correções para o próximo ano. Ali é um trabalho que precisa fazer, talvez com muita, a gente chama de evangelização, né? Esse tipo de processo que eu faço, de palestras, envolvendo públicos diversos, até no mais técnico, é um processo de evangelização de quem passa o processo de auditoria. Isso, como eu comentei no resumo da palestra,
vai aumentar cada vez mais, porque hoje não vai ser só empresa de capital aberto, ou que tá, seja lá fora, aqui no Brasil, que precisa passar por esse processo. Tem leis novas que exigem que empresas com receitas maiores, até pela nova lei das SAs, que muitos de nós passamos, que vão precisar ter balanços auditados, não necessariamente publicados, mas que vão precisar passar por processo de auditoria. E esse processo normal de negociar com o auditor e entender o trabalho dele, é papel talvez do auditado de perguntar, de entender, pedir uma apresentação, explicar o que é o negócio, porque às vezes é um pouco obscuro, né? A gente às vezes fica naquele mundo de ter 4 grandes, algumas empresas menores que fazem esse trabalho, às vezes é um pouco obscuro para a gente até entender se você não está dentro de uma empresa como essa para ver como funciona. Talvez o papel do auditado é questionar, pedir como funciona o processo, participar do planejamento. Falta muitas vezes o auditado de ficar envolvido no dia a dia, a gente sabe que naturalmente é bastante complicado de se envolver no processo de auditoria. Mas colocar o processo de auditoria como algo normal do ano, né? Tem empresas que passam por 50% do processo da empresa, né? Analista da empresa. Mas negociar com o auditor e pedir para planejar corretamente a abordagem do trabalho e entender como é que é feito o processo. Isso não vai ser negado de forma alguma para o auditado. Respondeu? Você respondeu o lado dos clientes. Os clientes, 10%, estão trabalhando mais para usar a auditoria de uma forma competitiva. Então, as empresas de auditoria também estão selecionando auditores que se comunicam melhor, que realmente trabalham em parceria, ou continua a mesma coisa assim? Também tem buscado uma linha para melhorar as equipes, melhorar os trabalhos. A gente sabe que isso aí é muito comum. Tem trabalhos e equipes que são focadas em grandes clientes, já são formadas e trabalhadas em entender o negócio, o controle e saber como se comunicar muito bem. Em diversas empresas você vai encontrar pessoas que não se comunicam bem, não negociam bem prazos, objetivos de controle e evidências para suportar o trabalho. É feito o trabalho em todas as empresas, a gente se fala bastante entre nós no nível talvez mais operacional, não tanto no estratégico, mas estão se formando bastante pessoas que têm esse conhecimento e buscam esse detalhe para trabalhar melhor nos clientes. O que muda muito, o que ajuda bastante, é talvez as empresas girarem, isso acontece muito nas questões do rodízio, né? A empresa de auditoria passa 5 anos num cliente, às vezes ganha conhecimento sobre um cliente, se você muda de auditor, o cliente pode até sentir a mudança. Se você mudou, era o seu balanço, seu trabalho auditado para o auditor A, passa para o auditor B, você passa para o auditor B um conjunto de requisitos que você quer. Quero que o seu trabalho seja melhor ou diferente do que o auditor A que veio, e aí com certeza as empresas ganham mais fôlego para melhorar os processos de auditoria. Porque não é só no final do processo entregar um balanço. A área de auditoria de TI, especificamente, que faz um grande trabalho com a auditoria contábil, por exemplo, para as SOCs e para os controles, elas são exigidas cada vez mais se passam por novos clientes, novas empresas. Então isso tem acontecido bastante, principalmente com a abertura de mais capital das empresas no Brasil, ou subsidiárias que tem aqui no Brasil, que exigem o trabalho. Basicamente, então, o que exige é rodízio, ou seja, as empresas mudam bastante de auditor e passam a exigir mais do auditor no trabalho mais próximo, e se são subsidiárias aqui no Brasil e empresas auditadas lá fora, já vem a cultura de exigir aqui o mesmo nível que ela auditava lá fora. Não que isso não ocorra, mas isso cada vez mais tem aumentado, eu tenho observado bastante isso. Perguntas? Quando você falou dos problemas, eu acho que os problemas que até encontrado na parte de consultoria, deve ser encontrado demais na parte de auditoria, é a parte de bypassar o ego do auditado. Tipo, quando você presta uma consultoria, o cara de TI nem sempre vai abrir toda aquela... Ele nem sempre vai abrir toda aquela... te dar toda a informação possível ou te liberar para você poder fazer sua auditoria de forma correta ou de forma mais ampla. Então acho que até assim na parte de consultoria já tem esse problema. Queria que você falasse um pouco sobre como é isso na vida de auditor, que não deve ser muito fácil, não. Não. Vai subir o microfone no meio do caminho, eu tô avisando já. Na verdade, esse processo da auditoria funciona nessa questão que eu comentei de trabalho em parceria e comunicação. Eu tenho 2 perfis bem claros de clientes, né? O cliente que reconhece seu trabalho, planeja, até tenta planejar meu trabalho durante o ano, quanto que ele vai ter, e aí obviamente tem parte do trabalho dele de planejar e melhorar controles durante o ano, mas em grande número das empresas, isso não vou mentir, mais de 50%, eu não tenho o número correto, é muito difícil se receber informação e ter a parceria direta do cliente, porque às vezes nem tem o usuário-chave, alguém lá chega e fala, o auditor precisa ficar numa sala
e tem que arrumar a logística para ele fazer o trabalho, mas dificilmente se consegue receber as informações de acesso, projetos, operação do ambiente dele a tempo para se planejar um trabalho, já é muito curto. Talvez é uma das partes que mais dificultam o nosso trabalho, porque dependendo das empresas a gente tem um tempo muito específico para fazer um trabalho, mas se o cliente não fornece a informação, pela questão de limitação de responsabilidade, eu não posso, como no trabalho de vulnerability testing, plugar uma máquina na rede do cliente e levantar as informações. Um trabalho de auditoria externa, limitado como esse, às vezes eu não tenho tempo, skill ou nível de detalhe para poder plugar um equipamento na rede do cliente ou ter acesso a um sistema de gestão, um SAP que seja, abrir a informação e eu extrair. Então esse talvez é o passo mais crítico e dificilmente se consegue melhorar isso com negociação do cliente. Se o cliente abre o acesso para o sistema, com perfil de auditoria, ou permite que ele extraia as informações de um processo padrão, cada vez tem melhorado mais, né? Alguns sistemas, inclusive, já padrão de mercado, tem relatórios, inclusive, prontos para auditoria. Vai falar em grandes empresas de gestão de sistemas, a própria SAP já tem procedimentos padrão, que você consegue pedir um relatório pelo código específico e atende aquela necessidade que eu tenho no processo de auditoria. Agora, essa empresa tem um sisteminha desenvolvido em Clipper, como no exemplo que a gente falou aqui, que está há 14 anos lá, ele não tem log, a base de dados dele está em Database 3 Plus e eu não vou conseguir nunca tirar aquela informação da base de dados. E aí dificilmente eu vou conseguir suportar um balanço para um trabalho baseado em controles e eles vão ter que fazer sempre procedimentos substantivos para fazer uma auditoria, porque nunca vão confiar em sistemas num processo como esse. Tem as duas linhas principais, empresas que têm grandes sistemas de gestão e já têm relatórios prontos, inclusive as empresas que desenvolvem sistemas de gestão têm formatado relatórios para suportar os processos de auditoria, até porque elas também são auditadas, e as empresas pequenas que têm um sistema desenvolvido em casa, que roda há 10, 15 anos, que dificilmente um sistema, se não for atualizado, vai conseguir suportar um processo de auditoria. Tem os dois mundos são bastante diferentes. O desafio talvez é conseguir convencer as empresas de desenvolvimento de sistemas de gestão a customizar esses relatórios, porque facilita o trabalho dos dois lados, né? Do auditado, que tem que abrir acesso ao sistema, ficar gerando relatório para o auditor, vários auditores, empresa, por exemplo, que faz geração, suporte de sistemas, hospedagem, que às vezes recebe 20 auditorias por ano, e como uma empresa pequena que tem que gerar o mesmo relatório, às vezes nem consegue, porque não tem base e não tem gente capacitada para fazer isso. Ok? Daqui a pouco, né? Última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um comentário sobre a pergunta que fizeram ali. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas empresas em PCI. Por uns lados pode ser considerado uma auditoria, por outros uma avaliação, mas depende, né? Sobre a questão do ego, né? O trabalho que foi feito, isso é a questão que eu vejo, a pessoa que está avaliando o sistema, ela tem que ser flexível. Tem local que eu acabo indo, onde eu me deparo com uma pessoa muito técnica, né? Às vezes o pessoal quer tentar ser mais técnico que a gente. Aí é uma questão de uma conversa, você mostrar para ele que o pessoal também tem coisa para aprender. Aí o cara cria uma relação de dependência. Tem local que você vai onde o pessoal não tem conhecimento técnico, então não adianta você entrar nos detalhes. Então a estratégia que eu pessoalmente adoto é tentar trazer o pessoal para o meu lado. Então eu tentando falar na língua dele, né? Então, ou seja, com isso eu já consegui pegar coisas, itens que eu não tinha percebido e o pessoal veio e entregou para mim. Isso daí é correto? Está certo que eu estou fazendo? Nossa, eu não tinha percebido isso. O pessoal acaba trazendo isso para o meu lado. Então eu acho que o X da questão é o auditor ou o avaliador ser uma pessoa flexível, né? E não ter somente uma maneira única de trabalhar, dependendo. Isso é a metodologia mineirês de ser, né? Eu concordo, acabei não complementando essa questão da pergunta, e é muito comum, inclusive, eu já comentei, né, tem alguns dos meus, alguns clientes, porque a gente às vezes fecha um trabalho e o cliente dificilmente tem um conhecimento do objetivo final do trabalho, para você chegar e apresentar para ele como é que é o ambiente dele, como que ele seria no processo de maturidade melhor, para melhorar a questão de qualidade dos controles e garantir a melhor rentabilidade dele, consequentemente maturidade para os acionistas e mostrar que aquela empresa continua tendo valor no mercado. Porque no final é esse o objetivo de um trabalho de auditoria externa, quando a gente tem essa questão do objetivo de auditoria. Agora, em grande parte, também não vou arriscar dizer um número, tem que se negociar muito e às vezes, eu até comento, né, dificilmente a gente pode comentar que ganha o salário, a gente ganha até convertístico, porque a gente faz mais apresentação de resultado ou negociação com o cliente do que efetivamente um trabalho mais técnico, né? Do meu lado, talvez quando você vai evoluindo, chegando nesse tipo de carreira, dificilmente a gente vai mais no técnico de colocar a mão na massa, mas entender o negócio, executar o trabalho, e muito de negociar e comunicação.
só diz gerenciamento de projeto, talvez a chave é comunicação, esse aspecto foi bem ilustrado. Comunicação e negociação com o cliente. Às vezes você sabe que a equipe vai ter que mudar todo ano, porque tem gente crescendo, gente executando o trabalho da mão na massa, mas se mantiver um conjunto de comunicação clara com o cliente, passando ano a ano, o cliente vai ver, por mais que ele odeie que você esteja ali para auditar a tecnologia, porque quem paga é o acionista ou o diretor financeiro, você tem que estar ali e o trabalho tem que ser feito. Simples como isso, não tem como negociar. Mas a briga de ego é constante, não tem jeito. Ok? Mais perguntas sobre o milagre? Se alguém tiver uma pergunta depois também, não vou atrapalhar o almoço de vocês, pessoal. Obrigado. Eu não falei para ninguém, mas semana passada eu mandei e-mail para todos os palestrantes. Eu falei, se você não acaba no horário, o segurança que está lá embaixo vai chegar e vai te tirar daqui. Então, essa é a brincadeira.